Eu não sei você, mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver a hora no celular para ver se eu não tô atrasada, né? Essa demarcação de tempo está presente em tudo, seja para você marcar um compromisso ou até para combinar aquela virada de ano na praia. Mas espera aí, virada de ano? Quem definiu que o ano acaba em dezembro e começa em janeiro? Quem escolheu os nomes dos meses e por que a semana tem 7 dias? Eu sou a Aline Ramalho e nesse DC Explica vou explicar como a passagem do tempo real foi organizada em calendários civis. Bateu aquela curiosidade? Curta esse vídeo e simbora que o tempo tá passando. Sabemos que o dia possui 24 horas, mas na realidade o tempo de rotação da Terra no próprio eixo é bem mais específico. Enquanto isso, a Lua demora um tempo médio de 29 dias e meio para completar todas as fases. Isso recebe o nome de lunação. Já o período que define estações e calendários é chamado de ano trópico. Beleza, mas e daí? Que diferença faz saber isso? As sociedades criaram os calendários a partir da observação dos astros. As passagens dos dias e as fases da Lua conduziram à noção de dia e de mês. E a agricultura trouxe a noção de ciclo anual. Os egípcios, por exemplo, possuíam um calendário de 360 dias, e o ano se dividia em 3 estações de acordo com as inundações do rio Nilo. Como o ano real possui mais dias e horas do que o ano egípcio, ao longo do tempo isso virou um grande problema para eles. Depois de muitas reformas, foi estabelecido um ano com 365 dias. Mesmo assim, o atraso de mais ou menos 6 horas por ano fez com que as estações fossem atrasando, uma bela confusão. Em Roma, o primeiro calendário era formado por um ano de 304 dias e 10 meses. Os 4 primeiros meses tinham nomes de deuses e os outros eram numéricos. A semelhança com o calendário que a gente utiliza hoje não é por acaso, mas ainda há algumas mudanças pelo caminho. Esse primeiro calendário romano não tinha nenhuma base astronômica, então foi criado o calendário de Rômulo. Ele tinha base no calendário grego, com 12 meses. O primeiro mês passou a ser Januários, em homenagem ao deus Jano, que é o deus das mudanças. O último mês tornou-se Fevereiro, em homenagem a Fébrua, deus da morte e purificação. Esse novo calendário romano tinha 355 dias, e por isso ele precisou passar por algumas alterações. A cada 2 anos era adicionado um mês no meio de fevereiro. Ele tinha 22 ou 23 dias e era chamado de Mercedônios. Curiosamente, a depender de interesses políticos, esse mês era alongado e o ano ficava ainda maior. Essa flexibilidade gerou uma baita bagunça. Então, Júlio César convocou um astrônomo para entender a dimensão do problema. Ele percebeu que o calendário estava 67 dias adiantado. Para consertar a folhinha, no ano de 46 a.C., Júlio César ordenou que fossem adicionados 90 dias ao ano. Isso ficou marcado como o ano da confusão, porque ele teve um total de 445 dias, o maior de todos os tempos. No ano seguinte, 45 a.C., deu início ao calendário juliano. Na nova organização, fevereiro subiu e se tornou o segundo mês do ano. Assim, chegamos à última organização dos dias e meses, que inclusive é usada até os dias de hoje, até mesmo na quantidade de dias em cada mês. Apesar da evolução, o calendário juliano ainda tinha alguns problemas. O primeiro é o tempo adicional de 11 minutos e 14 segundos em relação ao tempo real do ano trópico. Com isso, a cada 128 anos, um novo dia era criado. Cada vez mais, esse dia adicional começou a atrapalhar a celebração da Páscoa. Isso porque a data era comemorada no primeiro domingo depois da lua cheia, durante o equinócio de primavera no hemisfério norte. A partir de 1414 d.C., o problema foi tratado em concílio, mas nenhuma solução foi encontrada. Só em 1582, o Papa Gregório XIII, usando dados de uma comissão, criou o calendário gregoriano. Para arrumar os 10 dias excedentes do calendário juliano, a norma foi dar um salto no tempo. O dia após a quinta-feira, 4 de outubro, se tornou sexta-feira, 15 de outubro. Se você achou isso um pouco surreal, imagina a reação do pessoal. Dentre os países cristãos, essa medida só foi imediatamente aceita pela Itália, Portugal e Espanha. Também teve bastante resistência entre os protestantes.
E os povos de religião ortodoxa, como gregos, russos e turcos, mantiveram o calendário juliano até o início do século XX. E agora, vamos lá falar sobre semanas? Essa divisão de 7 dias não é um padrão em todos os calendários, mas é a mais utilizada. Não há uma origem precisa, mas dentre as possibilidades é que esse tempo representa 1/4 de lunação, era o número de principais astros na antiguidade e o mais provável é que é um número sagrado para os judeus. Ainda falando sobre semanas, os países que falam português são um dos poucos que não utilizam os nomes de deuses e astros para nomear os dias da semana. Aqui nesse vídeo eu citei vários calendários, mas ainda há muitos outros em todo o mundo. O chinês, por exemplo, é o calendário mais antigo. Já o calendário etíope segue uma organização similar à última versão do calendário juliano, mas com uma diferença. Ele calcula que o nascimento de Cristo foi 7 anos antes do que está no calendário gregoriano. Outra diferença é que a primeira hora do dia não é à meia-noite, e sim quando o sol nasce. Gostou desse tema? Então dá uma olhadinha nos links na descrição desse vídeo para mais informações sobre o assunto. Tchau!